Meu irmão, minha irmã, a graça, a paz e o amor do nosso Deus estejam com todos aqueles que nos veem e ouvem neste momento. Reúna a família hoje, na noite de quinta-feira, dia 26 de novembro de 2020, vai começar o nosso culto de adoração ao Senhor, ao nosso Deus. Vamos ver a história de Obadias, irmãos. Não o profeta, mas Obadias, que era copeiro, que era um servo do rei Acabe. Essa história está lá em 1 Reis, capítulo 18. Fica aí o livro, né, e todas as referências bíblicas a respeito deste personagem, dessa história que está acontecendo. A história de Obadias, desse personagem, precede a história do confronto entre Elias e os profetas de Baal. Então querem nos preparar, nos dando grandes exemplos aí de intrepidez, de ousadia, de coragem e principalmente de temor ao Senhor e de confiança em Deus. É esta a mensagem desta noite que eu convido a todos a participarmos na mensagem em 1 Reis, capítulo 18, irmãos. Vamos orar, começar o nosso culto, depois vamos adorar cantando ao Senhor um hino extraordinário diante do Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, bendito e soberano Deus, nesta hora bendita, clamamos as tuas misericórdias, o teu amor sobre nós, que se renovam a cada manhã, Senhor, para nos dirigir, nos direcionar na leitura e meditação da tua palavra. Fala ao nosso coração, ensina-nos, ó Pai, através do teu Santo Espírito, não apenas a aprendermos, mas também a sermos praticantes de tua palavra e assim caminharmos como tu queres. Abençoe a todos os nossos diletos ouvintes que nos assistem nesse momento, Senhor. Abençoe todas as famílias, todos que estão reunidos neste momento, tomando-os em tuas santas mãos, Pai. É a nossa oração e a nossa gratidão por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar, adorar o nome do Senhor em espírito e em verdade. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor, Rei luz supremo, guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor. Em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual. Sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes
Abra sua Bíblia aí, no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos de 1 a 4. Vamos ler os 4 versículos iniciais sobre este livro, Primeiro Reis, capítulo 18. Assim nos dizem as Sagradas Escrituras. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: Vai apresentar-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Irmãos, destaquei estes versículos aqui do capítulo 18 de 1 Reis, porque quero falar um pouco deste personagem Obadias. Obadias aqui não é o profeta Obadias que escreveu um livro nos profetas menores. Não. Obadias aqui é mordomo de Acabe, rei de Israel, casado com Jezabel. E Obadias era este mordomo, era uma pessoa muito íntima, muito próxima ao rei Acabe. É este personagem que estamos analisando. Destaco aqui no versículo 3 que dizia que Obadias temia o Senhor. Mas para podermos entender o que Obadias fez, a sua importância, a sua relevância na história no Reino do Norte, é importante também conhecermos outros 2 personagens, o rei Acabe e a sua esposa Jezabel. Jezabel, que é comparada também lá no Apocalipse a uma pessoa muito ruim, uma das cartas da igreja: sou contra ti que tolera Jezabel. Jezabel ali passa a ser sinônimo de anticristo, de contrário, de uma pessoa perversa, contrária à obra do Senhor. É referência por causa desse personagem aqui, da rainha Jezabel. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito desses 2 personagens, Acabe e o rei Acabe e a rainha Jezabel. Vamos, portanto, no capítulo 16 de 1 Reis, só você virar aí algumas páginas aí, capítulo 16, a partir do versículo 29 até 33, de 1 Reis, capítulo 16. Nos dizem assim as Sagradas Escrituras. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel, reino do norte, no ano 38º de Asa, rei de Judá, o reino do sul. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então, está aqui o pecado, o desvio de Acabe, casou com Jezabel e para agradá-la, ele edificou um templo a Baal, bem na sede da nação, isto é, no Reino do Norte, bem na capital, que era Samaria. Samaria, até então, era a capital do Reino do Norte, onde ele foi rei.
e para agradá-la ele fez isso. O seu pai, o pai de Jezabel, seu sogro, era profeta e rei lá na Fenícia, né, lá em Tiro, né, nessa região, fala aqui dos Sidônios, né, então daquela região da Fenícia, ele foi rei e sacerdote lá, então ele se casa com ela, e este aí então é a situação que nós vamos encontrar. Jezabel era uma pessoa má, quis matar todos os profetas do Senhor e patrocinava aí os profetas de Baal e quis assim promover o culto a Baal durante todo o reino, toda a extensão do reino. E assim fez a campanha e o seu marido Acabe, né, apoiando ela, querendo agradar de todo jeito. E aí templos, né, e estátuas sendo construídos durante todo o reino, persuadindo o povo a se desviar do Senhor e adorar a Baal, os Baalins. Olha o que o profeta vai dizer dele lá no capítulo 18 de 1 Reis, versículos 16, 17 e 18. Olha o que Elias vai dizer sobre Acabe. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo-o de longe, és tu o perturbador de Israel? Acabe, o rei Acabe, está perguntando ao profeta Elias. Ao profeta Elias responde. Respondeu Elias, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Então, está aí o profeta acusando ele, falando a respeito dessa situação. Os profetas do Senhor, muitos haviam morrido. Jezabel mandou matar. Tá? E aí entra em cena o mordomo de Acabe, diz o texto, que temia o Senhor. E ele escondeu 100 profetas. Escondeu de 50 em 50 e os alimentava a pão e água. Olha, o que este homem, Obadia, fez foi de uma ousadia, de uma coragem muito grande, porque neste período, água e pão eram escassos. Então, se ele vai alimentar 2 grupos de 50, um total de 100 pessoas, com pão e com água, que eram escassos no seu tempo, era uma situação muito arriscada. Uma situação muito arriscada, porque como que ele vai desviar pão e água para alimentar escondido essas pessoas sem que ninguém notasse? Como já falei, pão, o alimento e a bebida, a água, eram escassos nesse período, nesse tempo. Então, qualquer desvio de gota d'água ou de um pedacinho de pão que fosse, seria notório, seria perceptível. Então, era muito difícil Obadias, além de esconder esses 100 profetas do Senhor, alimentá-los em 2 grupos de 50 cada. Ele dividiu os 100 profetas em 2 grupos e, além de esconder, alimentava-os, diz o texto, com pão e água. Foi uma ousadia, uma situação tremenda, irmãos. Diante do rei Acabe, do seu casamento com Jezabel, que Acabe era um homem belicamente, militarmente, com grandes estratégias e fez grandes avanços nesta área, na área de dominação do seu exército, mas com relação à espiritualidade, à religiosidade, ele foi um fracasso. Diz o texto que ele provocou muitos males na nação de Israel, no norte, no reino do norte, do que os outros reis que o antecederam. Ele desviou o povo, ele fez o povo se desviar do Senhor. Que o povo viesse a adorar outros deuses e se desviando assim do Senhor. Então, a questão religiosa do Reino do Norte sobre a administração, o reinado de Acabe, foi um fracasso, principalmente no seu casamento com esta mulher que quis impor e implantar este paganismo no Reino do Norte, desviando a adoração, o serviço ao Senhor. Mas aí entra em cena, irmãos, aqui está esta cena, esta história,
está pouco antes da confrontação entre Baal e os 450 profetas, Elias e os 450 profetas de Baal. Antes desse confronto, está acontecendo essa história. O triunfo do Senhor através do profeta Elias, ele unicamente, o único profeta que vai afrontar os 450 profetas de Baal. E ele derrota, vence. Os irmãos vão continuar lendo o capítulo 18 e vão ver essa batalha que é tremendo. Os profetas de Baal se cortando e tudo, e Deus não responde. E com Elias, Deus prontamente respondeu, e assim foram derrotados. E Israel volta a prevalecer, e o povo do Senhor, os fiéis a Deus, voltam a prevalecer sobre os adoradores de Baal. Antes desta história de Elias e os profetas de Baal, esse confronto, tem a história deste homem de Obadias, que temia o Senhor, diz o texto. E ele, com uma atitude ousada, intrépida, salvou 100 profetas do Senhor em meio àquela carnificina. É um exemplo para nós, irmãos. Um ótimo exemplo e uma ótima inspiração para nós, irmãos, que enfrentamos diante da pandemia. Às vezes a gente fica tão confinado e com medo de uma nova onda de contaminação e de tantas outras situações, irmãos, que ficamos reféns desses homens inescrupulosos e aí adoradores de Baal, sei lá o que eles estão fazendo. Boa coisa não é. Até o governador já foi preso, está aí afastado e tudo mais. E este homem, num cenário pior do que o nosso, pior que uma pandemia, aqui ele enfrentava o extermínio provocado pelo rei e sua rainha, o rei querendo agradar a sua rainha, matando os homens de Deus, e este homem, que era chegado ao rei, era o servo do rei, tem essa atitude ousada. Salva 100 homens, 100 profetas do Senhor, e os esconde, além de esconder, alimenta esse grupo. Que atitude ousada, irmãos. Ele enfrenta aí uma situação muito pior do que a que estamos vivendo, irmãos. E ele não tem medo, ele não se acovarda, ele não se intimida, mas ele encara, confiando no Deus que servia e que temia. Diz no Novo Testamento, nós vamos encontrar: antes não temei ao homem que pode fazer mal ao corpo, antes temei a Deus que pode lançar a vossa alma no inferno, irmãos. E assim, muitas pessoas, infelizmente, não têm atentado para esta palavra. Estão com medo, sucumbem diante de uma perseguição, diante de uma pandemia, e esquecem do poder doador da vida que o nosso Deus tem. Além de ser o dono de todo ouro e toda prata, ele é o doador da vida. E nós estamos temendo a morte física. E com isso vai a nossa morte espiritual, as nossas visões, as nossas metas e objetivos no reino de Deus. Porque sucumbimos diante de situações adversas, irmãos. Mas este homem, Obadias, nos dá um exemplo de coragem, de obstinação, de intrepidez, de perseverança e, principalmente, irmãos, este homem nos dá um tapa na cara de confiança em Deus. Um tapa, sabe? É aquilo que você recebeu, um tapa na face sem mão. É o que Obadias está fazendo conosco hoje. Do seu exemplo, da sua coragem e ousadia. Enfrentou Jezabel, alguém descrevendo, diz que essa mulher era um cão chupando manga, e era verdade, porque o que ela fez, exterminou os profetas do Senhor, matou muitos para impor o culto a Baal, e Acabe não fica por trás, um rei querendo satisfazer a sua rainha pagã, desobedece às leis do seu próprio Deus para seguir agradando a uma mulher. Já viu essa história antes? Sansão e Dalila? E outras? É o que está acontecendo aqui na vida deste homem, o rei Acabe. Mas aí surge em cena, em meio a esta apostasia, em meio ao povo infiel que segue este caminho proposto pelo rei e a sua rainha Jezabel, remando contra isso vai Obadias, na contramão disso tudo.
E aí liberta, salva um povo, vem uma história de libertação, a história seguinte, que é o confronto entre Elias e os profetas de Baal, e aí é libertador para o povo. Eles são libertos desse paganismo, desse desvio, desta infidelidade a Deus. Desviaram-se da presença do Senhor. Mas aí Deus, com este homem extraordinário, Deus estava preparando este homem, agindo para o retorno de Elias, e ele estava preparando o caminho. Faz uma ação dessa ousada, intrépida e corajosa. Então, e confiante, né? Ele foi confiante no Deus a quem temia. E nós, irmãos, como caminhamos? Covardes, com medo, confinados no ostracismo da nossa falta de coragem, falta de confiança em Deus? Então, irmãos, está aí um belo exemplo de confiança em Deus, de Obadias, este personagem que destaco na mensagem desta noite para seguirmos o exemplo. Seja você, meu irmão, ousado, intrépido na obra do Senhor, no reino de Deus, e não tema nenhuma pandemia ou nenhuma situação que venha pela frente. Vamos seguir os protocolos de segurança? Sim, mas nós não vamos perder a nossa fé e nós não vamos nos desviar do propósito, do caminho do reino de Deus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, para a glória do Senhor. Vamos orar, em seguida vou impetrar a bênção apostólica. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, bendito e soberano Deus, somos gratos, Pai, nesta hora bendita de estarmos diante do Senhor, ó Deus. Abençoe todos os teus servos que nos veem e ouvem, Senhor, que a exemplo de Obadias possam se manter confiantes, Senhor, em Ti, intrépidos e ousados, Senhor Deus, na tarefa que temos realizado na Tua obra. Não deixe, Senhor Deus, nos acovardar diante da pandemia ou diante de qualquer outra situação que venha sobre nós, Senhor. Mas que o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, nos ajude a nos manter no caminho, Senhor, rumo ao alvo, ao prêmio da soberana vocação. Despeça-nos, ó Pai, na Tua santa paz. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Receba a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo estejam com todos aqueles que nos veem e ouvem neste momento e com todos os servos fiéis ao Senhor pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.